Estamos aqui com um podcast muito especial. Nós trouxemos hoje duas pessoas queridas na área do concurso público de odontologia. Os professores, eu diria, mais queridos do Brasil. Professor Luiz Gustavo Lara e Karina Carrascosa. Agora, nós vamos saber tudo hoje sobre esse mundo dos concursos e eu quero que vocês entreguem o máximo de conteúdo e dicas para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Eu quero saber como é que foi o início desse mundo do concurso na vida de vocês e que se isso foi uma necessidade vinda da questão do trabalho de vocês enquanto dentista ou se vocês viram que em algum momento isso era possível na vida de vocês. Conta pra gente um pouquinho da história de vocês desse mundo dos concursos aí. Olá, Ariana. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, Luiz. Ariana, no meu caso, estudar para o concurso público foi a primeira opção. Logo que eu saí da faculdade, eu não tinha condições de montar um consultório particular e eu comecei a prestar concurso público. Só que no primeiro concurso eu me dei mal, é claro, né? Fiquei lá longe na classificação. E aí eu fui perceber que eu tinha que estudar para concurso. E aí, da minha maneira, naquela época, já buscando algum método, alguma forma de estudar para concurso público, comecei em 2001. E desde aquela época, eu já via um norte por meio de resolução de questões. E lógico que eu fui aprimorando o meu método, minha técnica ao longo dos anos, mas lá atrás eu já enxergava um caminho por meio disso. E aí a minha primeira aprovação veio em 2005, na Prefeitura de Americana. E depois disso vieram outros concursos, outras aprovações, mas a história da minha vida ela é toda permeada com o concurso público. Algumas mudanças aconteceram na minha vida, eu precisei exonerar algumas prefeituras, estudar novamente para concurso público e eu tive que desenvolver um método. E foi o método do estudo reverso que me ajudou em todas essas aprovações. Foram muitas aprovações, mas foram 6 convocações ao todo. Parabéns! Eu descobri o mundo de concurso público, né? Eu até brinco assim, com o pessoal um pouco tarde demais, mas ainda no tempo certo, né? Porque o Papai do Céu que determina o nosso tempo. Então, eu tinha 8 anos de formado quando eu descobri o mundo de concurso público. No início, eu comecei igual a maioria dos dentistas aí, né? O cara em dezembro ali, por exemplo, eu formei em dezembro de 2003. Dezembro de 2003, eu era estudante de odontologia, em janeiro eu era desempregado. Então, eu lembro que eu peguei meu currículo e fui levando em várias clínicas populares, né? Para poder arrumar um emprego. E aí acabou que ao longo de 8 anos eu passei por clínica, tive consultório particular, trabalhei, dei aula, graduação, pós-graduação, né, substituindo alguns professores. Então eu passei por várias áreas nessa época. E aí numa especialização de odontologia legal que eu estava fazendo, eu descobri o mundo de concurso público, porque vários professores eram concursados e também vários alunos, colegas da especialização de odonto legal, eles eram concurseiros. E eu falei assim, cara, que negócio é esse? Pô, TRT, TRE, MPU, Polícia Federal, Assembleia Legislativa, vários órgãos do governo tinham vaga para dentista e eu não sabia. Aí eu comecei a descobrir esse mundo e falei, cara, é esse caminho que eu quero. E aí, com 8 anos de formado, eu comecei a me preparar a estudar para o concurso público, né? E após 4 anos, eu consegui a tão sonhada aprovação no concurso que eu queria muito. Daí eu parei de estudar e fiquei aí por conta de poder trabalhar no concurso e ajudar o pessoal a passar em concurso público, né? Junto com a ajuda aí da professora Karina, que a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, né? Nossa, muito legal a história de vocês. É uma superação, porque a gente passa muitas coisas na vida que nos levam para alguns caminhos. Mas se tem gente como vocês para encurtar o caminho desses outros dentistas, colegas, eu acho que é fundamental. Porque às vezes a pessoa não enxerga essa possibilidade. O negócio é só consultório, trabalhar em clínica, e às vezes nem sempre é o melhor caminho, né? Mas aí agora eu quero saber de vocês, que tem muita gente aqui que acha que passar em concurso público é dom, ou então que nós tem a vida muito tranquila e boa para poder estudar e passar. Mas eu quero entender de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram na época de estudos para concursos, quando vocês estavam lá estudando. Quando eu comecei a estudar para concurso público, minha maior dificuldade era saber como estudar. Eu procurava materiais, na época era difícil, né, Luiz? Encontrar provas, a gente ficava pedindo para outros concurseiros, e aí, fez concurso, tem prova para me emprestar? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Então, no começo, a dificuldade era acessar material, ter acesso a esses materiais.
Aí eu consegui minhas primeiras aprovações, depois a dificuldade, precisei exonerar, voltei a estudar para concurso público, depois veio a dificuldade de tempo, gerir tempo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha criança pequena, né, tenho 2 filhos, e as minhas melhores aprovações vieram, inclusive, quando meus filhos eram pequenos, então eu não tinha muito tempo para estudar. Eu tinha que usar aquele tempo que eu tinha da melhor maneira possível para conquistar a minha aprovação. Então, a questão de gestão do tempo com um método adequado, na época era a minha maior dificuldade. E eu não me contentava de, vamos fazer de qualquer jeito. Não, eu queria entender, conhecer um processo para que eu conseguisse alcançar aquela aprovação o mais rápido possível. Então, essa foi a dificuldade no momento que eu acho que foi o que mais me ajudou a desenvolver essa técnica para ajudar outros colegas depois. Entendi. É semelhante a essa resposta que a professora Karina trouxe para a gente. De fato, o método, para mim, foi a parte mais difícil de eu conseguir descobrir, né? Qual o método que eu utilizo, como que eu faço isso e tal. Então, em primeiro lugar, eu colocaria o método, que foi o que eu tive mais dificuldade. Porque a gente, quando é concurseiro, né, fala assim, eu quero fazer concurso público. A maioria, a primeira coisa que faz é estudar de qualquer maneira, sem fazer muita revisão, sem priorizar algumas matérias, que isso é extremamente importante. E eu lembro que eu estava ali em 2011 e saiu o edital da prefeitura, assim, que eu queria demais, que inclusive eu estou concursado até hoje. Mas eu queria muito esse concurso, saiu o edital, faltava ali 2 meses para a prova. Eu falei assim, cara, e aí? Como que eu vou fazer? Eu lembro que eu coloquei numa mesa assim, de estudo, uma pilha de matéria, era tudo que eu ia ter que estudar. Só faltavam 2 meses, não ia dar tempo de estudar tudo. Caíam ali 10 questões de português, 15 de saúde pública e 15 de odontologia. Falei, cara, como que eu faço? Como que eu vou estudar? E aí, por uma provisão divina, porque eu entendo isso como o Papai do Céu me mostrou, eu descobri o livro do professor William Douglas, né, Como Passar em Provas de Concurso Público. Ele é o guru dos concursos, né, o cara mais sabe sobre método de estudo de concurso público. Daí eu peguei, coloquei o livro dele, junto com matéria, e falei assim, o que eu leio? Essas matérias ou o livro dele? Eu falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada nesse livro. E eu comecei a folhear o livro e tinha 5 perguntas. E para 5 perguntas eu respondi sim. E quando eu virei a página, estava escrito assim, se você respondeu sim para 5 perguntas, você tem que parar de estudar e ler esse livro primeiro, porque você precisa de um método correto de estudo. E aí, por meio desse livro, que eu comecei a descobrir que era tão importante quanto você estudar a matéria, mas aprender como estudar a matéria. E aí, só para esse concurso, um exemplo, eu estudei 80% do meu tempo saúde pública, que era uma área que eu tinha muita dificuldade, 20% do meu tempo português, e a parte de odonto, eu simplesmente não li teoria, simplesmente fiquei por conta de resolver questões. Então, a parte de saúde pública, eu li teoria, estudei a fundo para aprender mesmo, que eu tinha muita dificuldade. Português, eu estudei um pouco por teoria, um pouco ali, um cursinho de português e também resolução de questões, e odonto foi só resolução de questões. Conclusão, consegui ser aprovado em primeiro lugar. E eu atribuo primeiro a Papai do Céu, lógico, porque ele me mostrou um livro na hora ali que eu precisava de ler antes de começar a estudar, senão eu ia estudar durante 2 meses totalmente perdido, né? E em segundo lugar, a ter aplicado um método correto, que hoje a gente chama de PRDA, que é peso, recorrência, dificuldade e afinidade, né? Para poder priorizar as matérias mais importantes para você poder estudar. Você não tem que estudar tudo no geral, não tem como você estudar igual todas as matérias, você tem que priorizar elas baseada em peso, recorrência, dificuldade e afinidade. E qual foi a sua maior dificuldade na época dos estudos, assim, que você conseguiu vencer? Tá. Em relação ao método, é descobrir o método certo. Mas eu tive dificuldade também em relação a tempo, como a professora Karina falou. Ela também tinha dificuldade, trabalhava o dia inteiro, eu também trabalhava o dia inteiro, né? E aí, às vezes, a gente chegava em casa cansado, a vontade que dava era da gente não estudar, mas descansar. A gente ficava naquela luta interna, né? Nossa, não, só hoje, descansa hoje. Eu falei, não, hoje eu não posso descansar. Pelo menos 10 questões eu vou resolver. Por isso que eu falo pro pessoal, e dou uma dica pro pessoal que está assistindo a gente agora, você chegou em casa super cansado, cara, beleza, não tem problema. Se nesse dia você está cansado, você quer descansar, então você vai deitar e vai dormir. O que não pode acontecer é você perder para o Netflix, por exemplo. Eu cito Netflix, mas qualquer outro sistema de streaming, de filmes e tal. Você chegou cansado, o seu cérebro manda mensagem, não, descansa hoje. Você atendeu tanto, você trabalhou tanto. Hoje só dá essa descansada.
E aí fica aqui sentado assistindo aqui o Netflix e tal. Não pode acontecer. Se você chegou e está cansado, mas você vai dormir, beleza. Pra você poder reparar por meio de um sono muito reparador e descansar e recuperar sua energia. Agora, se você não vai dormir, não pode também ficar assistindo Netflix. Você tem que, pelo menos, no mínimo, assistir, resolver pelo menos 10 questões. Faça o seu melhor todo santo dia, cara. Ou seja, o que eu percebi aí da resposta de vocês dois é que a mentalidade manda em muita coisa nesse processo. É essencial, Ariana. São duas coisas. Para gerir bem o tempo e para persistir. E manter a constância. Né? Então, mentalidade está em primeiro lugar. Porque acesso a conteúdo, a material, a maioria das pessoas tem. O que acontece é que as pessoas olham para aquilo e falam assim, o que eu faço com isso? No tempo que eu tenho, não vai dar, eu não tenho tempo. Né? Eu lembro que eu tinha filho pequeno, eu colocava o filho para dormir e eu gravava áudios, WhatsApp, para mim mesma e ficava segurando a mão dele no berço e ficava ouvindo aqueles áudios, 15, 20 minutos, era o tempo que eu tinha. Então, ao invés de me vitimizar, não, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno. Não, que tempo eu tenho? É ficar quietinha do lado do berço segurando a mão dele? Então, eu vou colocar um fone no ouvido e vou gerir melhor o meu tempo. Persistir da maneira como eu conseguia naquele momento. Então, você falou tudo. Trabalhar a mentalidade é a primeira coisa. Muito bom. E eu quero saber agora, assim, em relação a que tipo de informação que vocês gostariam de ter tido antes que vocês já têm essa mentalidade hoje e não tiveram lá na época? Porque tem muita gente hoje que não tem essa mentalidade, mas o que vocês gostariam de ter descoberto naquela época que vocês não sabiam? Que facilitaria muito aí esse processo seu naquela época. Já deixo você responder, Luiz. É que veio muito claro aqui. Muito cedo eu descobri e percebi que o estudo reverso era a melhor forma de estudar para concurso público. Mas o que eu não descobri naquela época, que eu só vim descobrir depois, que o estudo reverso, ele não é só resolver questões. E muitas vezes o que a gente acha? Eu vou fazer um concurso de determinada banca Legale, por exemplo. Eu vou resolver todas as questões da banca Legale. Isso não é estudo reverso. Estudo reverso, ele é um método. E quando é um método, eu consigo aplicar em qualquer circunstância. Nós temos muitos alunos que fizeram provas de bancas que nós não tínhamos disponíveis nenhuma questão. E foram aprovados por meio do estudo reverso. Então, o estudo reverso, ele é um método que tem começo, meio e fim. Não é só resolver questões de uma determinada banca. Isso eu não fazia ideia. Pois é, conta um pouquinho para a gente, para o nosso telespectador entender, o que seria esse método do estudo reverso? O que é isso? Porque às vezes ele está assim, não conheço, não sei. Mas fala brevemente, o que seria esse método de estudo? A gente fala achando que todo mundo está entendendo, né, Ariana? Mas vamos lá, só para a gente saber o que é isso. O estudo reverso, ele é um estudo que começa pela resolução de questões. Muitas pessoas definem como estudo reverso é resolver questões. Não, ele começa pela resolução de questões. Então, você vai descobrir ali onde estão as suas lacunas de conhecimento. Lógico, tem outras inúmeras vantagens do estudo reverso, que ele parte da sua base de conhecimento, ele permite a construção de um conhecimento em espiral. Dá para a gente fazer uma aula toda, aqui um podcast inteirinho, só sobre isso. As vantagens do estudo reverso. Mas o importante é que a gente entenda que a principal vantagem é que você vai, ao mesmo tempo, revisar assuntos, você vai identificar lacunas de conhecimento e, se você fizer de uma maneira muito adequada, você vai sanar as suas lacunas, você vai preencher como se fosse uma construção, acrescentando os seus tijolinhos ali na sua casinha. E, primeiro, você resolve questões. Com base nas suas dificuldades, você constrói caderno de erros, caderno de lacunas, cada um chama de um jeito. O que é isso? É fazer um resumo sucinto, objetivo, do que você não sabia. E esse resumo, ele só serve para quê? Jogar conteúdo para dentro da cabeça. Não adianta fazer aquelas coisas maravilhosas, coloridas. Se vai te ajudar e você tem tempo para isso, ótimo. Mas tem gente que faz pilhas de resumos que nunca mais acessam. Então, resumo, ele só serve para facilitar o conteúdo entrar dentro da tua cabeça. E como que ele entra? Por meio de revisões sistemáticas. Aí dá uma aula também, né, Luiz? A gente poderia fazer um podcast inteirinho sobre processos de revisões sistemáticas. Então, é resolver questões, encontrar suas lacunas, fazer esses breves resumos, caderno de erros e caderno de lacunas, fazer revisões sistemáticas. Resolvi todas as questões da minha banca. Acabou? Não acabou. A gente tem que ir lá no edital,
a gente chama de verticalizar o edital, colocar em tópicos todos os conteúdos do nosso conteúdo programático. E isso é possível hoje, na nossa época não era, né, Luiz? Porque hoje nós temos uma plataforma onde as mais de 100 mil questões são todas classificadas por disciplina e assunto. Isso é fantástico. Por quê? Eu pego cada item daquele conteúdo programático, seleciono ali a disciplina e o assunto, e esgoto aquele conhecimento por meio de estudo reverso. Então, é só uma introdução de como a gente pode fazer esse estudo. Então, eu resolvo questões da minha banca nessas 3 fases, depois eu fecho o conteúdo programático por meio de estudo reverso. Nossa, mais ou menos isso, bacana. né, Luiz? Resumindo, né? De uma maneira bem resumida, mas muito bem explicada, né? Exatamente isso. E no seu Eu acho caso, que né? O que você queria ter descoberto antes? Ambiente. Acho que o ambiente que a pessoa está é fundamental, ajuda demais na aprovação. O ambiente, a gente sabe que ele molda o seu comportamento. Por exemplo, você está num churrasco de família, você está conversando alto, tal. Você está numa igreja, para uma missa ou para um culto, o pastor ou o padre está explicando ali as coisas, tal. Você está sentadinho, quieto, escutando. Se você está num show de rock, você está pulando, cantando. Então, o ambiente, ele molda o seu comportamento. O que eu queria ter descoberto, às vezes, um ambiente que me propiciasse um pouco mais de concentração, de estudo, para facilitar um pouco mais a minha aprovação. Eu sei que hoje em dia a gente tem tanto redes sociais, então um ambiente virtual, quanto o ambiente físico presencial. Então é importante, eu sempre falo para o pessoal, né, para os nossos alunos, que eles precisam fazer uma higienização de rede social, de ambiente. Né? Não adianta o cara estar, por exemplo, no grupo de WhatsApp, todo mundo que formou com ele, da graduação, o cara tem 3 anos de formato. Aí tá todo mundo ali que formou com ele, todo mundo criticando odontologia, falando mal. Aí quando alguém comenta de concurso, posta um edital lá pro pessoal para poder, às vezes, participar desse processo seletivo, desse concurso. Aí o pessoal começa a criticar, falar mal. Você não pode estar nesse ambiente que a galera que ninguém ainda conseguiu conquistar algo e não vai te ajudar. Então o ambiente, ele molda o seu comportamento. Você tem que estar em ambiente seguindo pessoas que te agregam, né? Seguindo perfil, por exemplo, da plataforma do AutoQuiz, que a gente vai falar aqui ainda, perfil meu, perfil da professora Karina, que a gente está sempre ali, no mínimo, te inspirando e te motivando diariamente para você continuar. Porque essa jornada é uma maratona de 50 quilômetros, não é uma corrida de 200 metros. Vence, quando a gente falou no início do podcast, você fez a pergunta em relação à pessoa que tem o dom, ou às vezes é o mais inteligente. Cara, não é. É o cara que consegue ter resistência, consistência nos estudos. Eu prefiro muito mais um cara que estuda, por exemplo, 2 horas por dia durante 10 meses do que um cara que está estudando 10 horas por dia durante 2 meses. A intensidade do cara, depois de 2 meses, ele está muito cansado. Né? Então, você precisa entender que você tem que ter consistência, estar no ambiente correto, porque depois que vem uma reprovação, é interessantíssimo isso, né, professora Karina? Você pode completar. Depois que vem uma reprovação, o cara às vezes entra e vê um post da professora Karina de domingo de manhã, ela colocando ali alguma orientação, dizendo um recado para o pessoal para não desistir, para continuar o caminho assim mesmo, mas você está no caminho certo, a pessoa volta a ter a motivação, tem a inspiração diária, ainda manda mensagem. Você já comentou várias vezes para mim, a pessoa mandando mensagem, agradecendo, dizendo assim, nossa, eu estava tão desanimado, era exatamente isso que eu queria. Hoje que eu ia desistir e só por conta dessa mensagem eu vou continuar. O ambiente faz diferença, né? Exatamente. Então, o ambiente certo, na hora certa. E o Dr. Luiz, toda a mentoria, ele começa assim, o ambiente molda o seu comportamento. Você vai sair daqui, no mínimo, mais motivado. Nossa, bacana demais. Agora, eu quero entender qual que é o principal erro que você acha que impede hoje os dentistas de se tornarem concursados. Onde eles erram mais? Posso te dizer? O principal? E de onde eu tiro isso, Ariana? Quando os alunos chegam até nós e falam, professora, estou aqui há 2, 3 anos estudando para concurso público e ainda não fui aprovado. O que eu estou fazendo de errado? Né? Não só eu, como o Dr. Luiz também recebe muita mensagem assim. Eu falo que a gente faz um scan. A gente escaneia o aluno para entender o que está acontecendo. O principal erro é querer repassar todo o conteúdo da graduação de odontologia pensando que está estudando da melhor forma para atingir a aprovação. E, na verdade, ele está atrasando o seu processo de estudo. Concorda comigo, doutor Luiz? Não, 100%. 100%.
Eu gosto de falar sobre erro, porque eu sempre brinco com o pessoal. Às vezes um concurso ali tinha 50 questões, o cara acertou 40, só que para ele ficar dentro das vagas ele tinha que ter feito 42. Então, por 2 questões ali, ele não entrou. Então, você perde um concurso não pelas questões que você acerta, mas pelas questões que você erra. Dessas 50, ele errou 10. Mas se tivesse acertado mais 2, teria entrado. Então, essas 10, cara, você tem que analisar o motivo dos seus erros. E eu falo com todo mundo, gente, a gente tem 5 motivos que a gente erra a questão. Primeiro, você erra a questão por falta de tempo. Segundo, você erra a questão por falta de um desenvolvimento de equilíbrio emocional, ou seja, por um desequilíbrio emocional, o cara ficou muito nervoso, muito ansioso na hora da prova. A gente erra a questão também por falta de conhecimento da matéria. A gente erra a questão por falta de atenção e por falta de estudo correto. Quando eu considero por falta de tempo, é aquele tipo de questão que você errou porque não deu tempo de finalizar a prova, você teve que chutar as 10 últimas questões, marcando direto no gabarito, daí quando você olhou, você errou um tanto, por falta de tempo. Isso não pode acontecer. O cara que tem uma estratégia correta de fazer prova, ele não erra a questão por falta de tempo. Segundo, falta de conhecimento. É aquela matéria que o cara não estudou. Beleza, então você vai ter que chutar. E existe técnica de chute, que depois a gente pode falar sobre isso. Mas essa questão, por falta de conhecimento, é aquela questão que o cara não leu a matéria, não viu nada sobre isso e caiu uma questão daquilo, mas pelo menos ele vai poder tirar um aprendizado daquilo dali. Aquela questão também, por falta de revisão correta, de método de estudo correto, é aquele tipo de questão que o cara tá com uma questão, ele lê e fala assim, cara, eu lembro disso, eu vi em algum lugar, mas não estou lembrando 100%, porque faltou revisão. Falta de equilíbrio emocional também faz o cara errar a questão, ou seja, precisa desenvolver um equilíbrio emocional para isso. Né? A gente fala muito nas nossas mentorias sobre inteligência emocional, né? Qual que é a mentalidade correta para o cara poder ser um concurseiro de alta performance, para poder ser aprovado. Então, descobrindo os motivos que faz você errar as questões, se você fizer uma engenharia reversa e corrigir esses motivos, você começa a acertar a questão. Então, toda prova e todo concurso, você precisa tirar das questões que você erra um aprendizado. Essas questões é uma ferramenta analítica de aprendizado. Porque a partir do momento que você aprende com essas questões, você, num próximo concurso que cair uma questão dessa matéria, você não erra mais. Eu sempre brinco com o pessoal, ou a gente acerta uma questão, né? Ou a gente aprende com ela. A gente nunca erra. Isso. E levando em consideração o que a Karina falou, eu acho que essa questão do pessoal querer estudar a matéria toda é porque, pensando na minha versão como aluna na escola, o que a gente fazia na escola? O professor dava a matéria, aí depois vinha a prova para ver se a gente aprendeu aquela matéria, vinha as questões. Então, a gente está acostumado desde pequenininho a estudar a matéria, questão, estudar a matéria, questão. E o que vocês estão trazendo aqui para a gente é totalmente inverso, né? Porque, teoricamente, o dentista ele é formado, ele já passou por todo aquele conhecimento. Eu sei que a gente não grava tudo, não guarda tudo, mas à medida que, penso eu, que ele vai resolvendo aquelas questões ali, ele vai voltando na matéria onde ele teve dificuldade de responder, foi errando, né? E depois vai adquirindo mais e mais conhecimento resolvendo questões. Não é isso que eu acho que é o método? Exatamente, Ariane. O que eu queria complementar, e juntando agora o que o Dr. Luiz falou e você colocou de maneira belíssima, o que eu explico para os alunos é o seguinte, muitos vêm já com essa ideia de que eu tenho que assistir videoaula após videoaula de todos os conteúdos que eu passei na graduação. Achando que vai arrasar. Achando. E o que eu achando explico? não, acho que eles têm certeza que vai arrasar. Não tem. Depois de um tempo eles percebem que está atrasando e por isso que eles vêm com esse questionamento. Né? Mas o que eu explico para eles? Olha só, é facinho de entender. Quando a gente assiste uma videoaula, tem ali o nível de conhecimento que aquele professor tem sobre o assunto. Por mais fantástica e maravilhosa que seja aquela videoaula, se ela estiver muito aquém do seu conhecimento, você termina a aula e fala, uau, que show! Quanto daquele conteúdo você reteve? Quanto de conteúdo você vai gravar na sua cabeça após alguns dias? Quase nada. Porque você não tinha base para adquirir aquele conhecimento. Uma outra situação, vamos colocar o inverso. Aquela videoaula, você sabe praticamente tudo. Eu sempre falo para os alunos, revisar aquilo que você já sabe é perda de tempo. Então, Karina, você é contra a videoaula? Claro que não, gravo videoaulas com muita frequência. Mas a videoaula, ela serve para você revisar um assunto que você encontrou uma lacuna de conhecimento. Resolve questões. Encontrou uma dificuldade muito grande, preciso de uma videoaula para entender. Mas se você quiser repassar tudo, você cai nesse impasse. Ou a videoaula lá é um show
que está muito acima do teu conhecimento, você não consegue assimilar aquilo, ou você está perdendo tempo revisando um assunto que você já sabe. Então, quando a gente coloca isso, geralmente os alunos percebem e falam assim, nossa, é verdade, o que eu estou fazendo? Então me fala, né? Qual é o caminho correto para eu chegar mais rápido ali na frente? Nossa, muito legal trazer essa clareza para o aluno, que às vezes ele não tem mesmo. A videoaula é um apoio no estudo, né? Normalmente ela não vai ser o estudo central. A gente defende aqui o método reverso, para partir direto para a resolução de questão, porque o cara já tem uma base de conhecimento que ele adquiriu na faculdade de odonto, né? Então, as aulas que ele assistiu já foram da faculdade. Ah, não, eu estou com dificuldade em, por exemplo, cálculo de dose anestésica. Cara, tentei resolver questão, não consegui. Li no livro, não consegui. Assisti uma videoaula. Ah, agora eu entendi. É assim. Então, a videoaula serve para a gente entender a matéria. Então, se você está com dificuldade de entender essa matéria, você assiste, às vezes, uma videoaula e aí você consegue entender aquilo dali e, beleza, parte para o próximo. Entendeu? Então, ela é um material de apoio, mas não de primeira escolha. 95% dos concursos, gente, a grande maioria, é tudo prefeitura. E a gente consegue aplicar o método estudo reverso direcionado questões da banca que vai prestar aquele concurso e ter uma otimização do estudo muito melhor do que se você começar a primeiro assistir videoaula. Eu sempre brinco com o pessoal. Pega 2 candidatos, faltando 2 meses para a prova. Eu tenho 2.000 questões na banca. Um candidato ficou ali 45 dias assistindo videoaula e nos últimos 15 dias antes da prova o cara resolveu 300 questões da banca. Agora pega um outro candidato, que ele partiu direto para o método estudo reverso, aplicou certinho e resolveu as 2.000 questões da banca. Quem que está muito mais bem preparado? Muito provavelmente o cara que resolveu as 2.000 questões. Porque resolvendo as 2.000 questões da banca, você teve muito mais oportunidade de encontrar com algum assunto que a banca cobra e que você não está sabendo ainda e teve oportunidade de encontrar com esse assunto antes da prova, para dar tempo de você estudar. Exato. Se você encontra com um assunto que você não sabe na hora da prova, você vai ter que chutar essa questão. Entendeu? Então, muito legal. Por isso que a gente entende que videoaula é um complemento se você precisar. Mas a grande maioria dos nossos alunos, às vezes, nem precisa. Fica no método reverso, resolvendo questões e assimilando o conteúdo todo por meio das questões da banca dele. Legal. E, Ariana, não vou estender muito, mas eu preciso fazer um complemento. Pode fazer, só porque eu estou curiosa com uma outra coisa aqui, mas vamos lá. Quando a gente parte de resolução de questões, falando de nível de conhecimento, a gente parte da nossa base de conhecimento. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Dr. Luiz tem a dele. Mesmo pessoas que estudaram ali na mesma faculdade, na mesma turma, elas têm níveis de conhecimentos diferentes, porque o aprendizado é individual, né? Independente do que o professor ensina, mas foi o mesmo professor. Aprendizado é algo individual. E quando você começa o estudo por resolução de questões, você parte da sua base de conhecimento. E aí, o seu tijolinho que você vai acrescentando vai fazendo total sentido e faz uma construção sólida. Consegue perceber como isso é fantástico? Com certeza, muito essencial. Parabéns aí pelo conteúdo do método estudo reverso. Muito legal. E quem não pegar essa dica, viu, minha gente? Vão sofrer ainda muito estudando. Mas vamos lá, eu quero saber agora a real. O que mudou na vida de vocês depois que vocês foram aprovados? E qual foi a transformação real no sentido de ser concursado na vida de vocês? Bom, na minha, foi tudo, né? Eu fui aprovada em 2 prefeituras, concursada, e depois eu exonerei, morei fora do país. Quando eu voltei, eu ficava assim, eu não vejo a hora de passar de novo num concurso público e trabalhando em consultório de outras pessoas, clínicas populares, quando eu voltei do exterior, porque eu já conhecia os benefícios lá atrás do serviço público. O dinheirinho cai na conta todo final do mês, né? Ainda mais quando a gente fala de dentista, que tem um recebimento variável, né? Depende do número de pacientes que eu atendi esse mês, do que eu fechei, do que eu não fechei. Então, aquele dinheirinho fixo caindo todo final de mês. Férias, né? 13º para a mulher conseguir tirar licença maternidade. A maioria das prefeituras são 6 meses. Isso, assim, faz uma diferença. Quantos colegas que a gente conhece hoje, né, doutor Luiz? Mulheres que trabalham em consultório particular não podem parar. Elas precisam daquele dinheiro, então elas ficam ali 15, 20 dias com o bebê, e quando elas não levam o bebê junto, né, para o consultório, fica numa salinha do lado, atende ali correndo, vai socorrer o bebê. Então, ser concursada, mesmo que a pessoa concilie um consultório particular com o serviço público, eu tenho esse benefício, esse privilégio de passar 6 meses cuidando do meu filho e me recuperando, que é um período bem conturbado, né, para toda a família. E sem contar outros benefícios, que são as abonadas, licença-prêmio. O doutor Luiz pode até complementar aí. Não, gente, eu lembro quando eu saio de férias, né?
Aí tem 1/3 de férias. 1/3 do seu salário vai para você porque você vai tirar férias. Ou seja, além de ter o período de descanso, 30 dias ali, né, tem local que são 25 dias úteis e tal, você ainda tem 1/3 do seu salário. Né? Fora tudo que você falou, a qualidade de vida que te proporciona, a segurança, porque você tem ali o seu salário todo mês. E o interessante, a gente estava lembrando esses dias, né, cara, em relação na época de pandemia, eu lembro que eu já era concursado, eu continuei trabalhando, não deixei de trabalhar não, porque a gente precisava de trabalhar, né? O pessoal da saúde continuou. Mas a gente não teve atraso no salário, a gente teve ali o salário certinho caindo ali todo mês durante o período de pandemia, né? Então, essa segurança que a gente tem, essa estabilidade, isso é muito interessante, né? Quem é recém-formado ou ainda está no finalzinho da graduação, que pode prestar concurso, né? Quem está na graduação já pode ir prestando concurso, porque quando você for aprovado e nomeado, às vezes já formou, né? A gente tem história de aluno nosso que, às vezes, até antecipou em alguns meses ali a formatura. Colaram grau em gabinete. Foi, não foi? Anteciparam colação de grau. Para poder tomar Muito posse. legal. E ele até falou, mandou mensagem para a gente, né? Ó, estou recebendo meu primeiro salário aqui em outubro, minha turma vai formar ainda em dezembro. Né? Então, quem está estudando, assistindo a gente aqui em ideia da graduação, você deve já começar a prestar concurso público. Né? Tem uma colega que trabalha comigo, que ela foi nomeada 2 meses após de formado. Né? Nossa, mas legal. o concurso que ela prestou na época de graduação. Então, o aluno de graduação ele tem que estudar. Ele tem que estudar para o concurso, ele tem que prestar os concursos ainda na graduação. Então, a gente sabe todas as vantagens que tem o concurso público, né? E eu acho que é o que mais salta aos olhos do pessoal. Acho que a gente esqueceu do principal. O quê? Aposentadoria. Nossa, é mesmo. E quando a gente pensa em concurso público, a gente tem CLT ou estatuto. Ainda os estatutários, muitos são 100%. Você vai tendo ali os aumentos de salário no decorrer da sua vida pública e no final, se não é 100%, é 80%. É um valor altíssimo quando você compara com o teto do CLT. E com um dentista, então, que trabalha no consultório próprio, que se ele não fizer ali uma previdência privada, o que são poucos que Que fazem. tem essa consciência, né? Exato. Ele não tem aposentadoria. Então, o que acontece com muitos dentistas? Trabalham com consultório particular, aí estão chegando com 40, 50, precisam arrumar um serviço público, porque como que eu faço para aposentar agora? Aí que vai ganhar a ficha, né? Aí Nossa. que eles vão perceber a dificuldade em relação à aposentadoria. Então, eu acho que de tudo que a gente falou, é que são benefícios mais imediatos, mas a aposentadoria eu considero uma das principais vantagens do servidor público. Nossa. É isso mesmo. A gente recebe mensagem do pessoal que já está ali há 20 anos na odontologia, 25 anos, que está buscando concurso agora. E, de fato, eles buscam pensando nessa estabilidade, nessa aposentadoria, para poder aposentar e ter ali o salário para sempre. Né? E eu sou o cara que, quando eu vou analisar edital, eu fico buscando ali no portal Transparência. Doutor Luiz é o rei, ele é o rei do portal. Eu falei, Luiz, eu preciso pesquisar. Eu falei, me ajuda aqui que você sabe fazer isso melhor do que ninguém. Foi. Porque eu gosto, porque eu mostro para o pessoal a remuneração e o plano de carreira ali, que eu busco no portal Transparência, não mostro o nome de ninguém, né? Mas eu sei que está dentro da legislação, né? Todo gasto público tem que ser disponível e divulgado. Então, mas eu não mostro o nome para o pessoal, só mostro o salário. E normalmente eu mostro ali a data de posse daquele cara, daquele concursado, e o salário dele hoje. Ó, o salário no edital está esse, o dele está esse aqui. Ó. Aí a pessoa consegue enxergar uma progressão e saber que lá na frente o tanto de aumento, né, de salário que ele vai ter, a progressão na carreira. Isso também é muito importante. Pensando aqui no que você falou da questão do graduando, já começar a estudar para concurso ali a partir da graduação e depois, às vezes, nem não formou ainda já vai assumir um concurso, eu acho muito mais interessante isso e mais inteligente do que o aluno cair numa clínica popular. Porque, além dele prestar um serviço mal feito, porque, teoricamente, não tem tempo, nem qualidade de materiais, aí eu acho que o cidadão fica até meio frustrado com a carreira, eu acho. Nossa, é isso que é ser dentista? E não é nem isso, né? Aí, às vezes, você entra no concurso público, onde ali você tem pessoas que precisam de atendimento, mas você tem uma rede de apoio ali em volta, porque as prefeituras têm os seus CELs, têm as coordenações que tomam conta. Então, assim, eu acho que é muito mais válido para ele desenvolver a carreira e a mão de dentista, igual a pessoa fala, não, vou ali só para desenvolver a mão, né? Mais inteligente e mais sábio, né? Para o aluno começar a estudar. Tem uma outra coisa também que eu acho, assim,
pelo que eu percebi, tem muitos concursos também que é de 20 horas. Então, muitos dentistas conseguem conciliar essa estabilidade, um concurso público, com o consultório dele, ou trabalhar ainda numa clínica de algum amigo, né? No consultório de um amigo. Ariana, eu vou voltar no seu primeiro comentário aí, Então que é vai. fantástico. Eu fui concursada em 2 prefeituras, exonerei, fui para a clínica popular, porque eu precisava trabalhar, até eu ser aprovada novamente em concurso público. Sem dúvida alguma, muitos colegas desistem da odontologia quando caem nessas clínicas populares, com essa ilusão de que eu preciso trabalhar a qualquer custo, eu preciso ganhar imaginei mão. isso. É muito triste. Dentro do serviço público, além de você ter uma estrutura, e muitas pessoas não conhecem, uma estrutura que eu falo hoje de boca cheia, que é maravilhosa na maioria dos municípios, não posso falar por todos, mas onde eu passei e o que eu conheço de outros colegas, estrutura em relação à esterilização, à biossegurança, a presença de auxiliar te ajudando ali a todo momento. Você está ali, na maioria das vezes, numa unidade básica de saúde, você tem médicos, enfermeiros. Então, você está com um problema com o paciente, ele já passa ali com o médico, já vê a questão da saúde sistêmica, o médico já atende, controla aquele paciente, volta para você, no caso de diabéticos descompensados, hipertensos descompensados. Então, você tem toda uma estrutura, não digo que toda a prefeitura é assim, mas a maioria é, o que não tá ficando melhor. Então, você tem essa estrutura que te garante um trabalho mais confortável e digno. Você consegue oferecer um trabalho digno para esse paciente. Então, Muito você legal. tocou num assunto assim perfeito, Fundamental, né? fundamental. E a carga horária, hoje a gente tem uma variação muito grande. A maioria ou é 40 ou é 20, mas existe uma variação muito grande. Tem concurso que abre para 10 horas, para 15, para 25, para 36. Então, dá para conciliar com muita coisa. Bacana demais. Eu lembro que quando eu formei, né, eu caí na clínica popular, e aí no primeiro dia de trabalho, eu recebi R$7,50. Ah, já passei por isso. Dá vontade até de chorar. Não. Eu chorei. Nossa Eu chorei Senhora. porque eu pagava para trabalhar. Misericórdia. Eu fazia endo, Luiz. Imagina o custo de lima rotatório. Eu pagava para trabalhar. Não, fora que vocês Desculpa, te estudaram, Não. fora a faculdade que vocês... Né? Meu Deus. E eu sei que muita gente passa por isso hoje. Mas na época, eu recebi R$7,50. E aí saí da clínica no final do dia ali e tal. E aí, quando a gente está ali, eu tinha 21 anos na época. Então, eu entrei com 17 e saí com 21 da faculdade. Então, eu era muito novo e tal. E eu lembro que minha mãe me ligou. E aí, meu filho, como que foi? Toda empolgada, né? Esperançosa, né? Meu filho dentista vai ficar rico. Porque, né? Antigamente ali, o dentista tinha uma condição tinha uma muito melhor, fama né? disso, Tinha uma né? fama, assim. E aí, eu lembro que minha mãe me ligou. E aí, meu filho, como que foi? Eu falei assim, ai, mãe, ganhei R$7,50. Só que quando eu falei 7,50... Desse jeito rápido que você fala, Naquele né? mineirês. Naquele mineirês, ela entendeu 150. Ela falou assim, meu filho, põe na poupança. Na época, né? Porque hoje tem 50 nem na poupança. Nem na- Na época, que era 2003, eu formei em 2003, então isso era em 2004, né? Ai, na Jesus. época, 150 seria bom. Ela falou assim, não, põe na poupança. Eu falei, que isso, mãe? Eu falei, 7,50. Ela, não, entendi 150. desanima não, meu filho. Deu aquela Ô, dó. desanimada, né? E Nossa, aí- que história boa. Mas agora a pergunta que não quer calar. Eu sei que diante da dor que vocês passaram para estudar para concurso público, que era uma época precária, vocês criaram a OdontoQuiz. Que ferramenta é essa e como as pessoas podem se beneficiar dessa ferramenta? Eu vou deixar o Dr. Luiz responder primeiro, porque ele criou o OdontoQuiz antes de mim. Então, por favor. Não, na verdade, assim, a ideia veio antes, mas a execução da OdontoQuiz, a professora Karina participou praticamente do início. Quando ela entrou, tinha dentro da plataforma cadastrado 7.000 questões. Hoje a gente tem 107, quando a gente está gravando esse podcast, né? A gente está aqui em novembro. 107 mil. 107 mil, vou corrigir. 107 mil, a gente está gravando aqui em novembro de 2025. Então, há 3 anos, quando a gente lançou com 20. Mas mais um ano para trás, ou seja, há 4 anos que a professora Karina entrou, tinha 7.000 questões. Ou seja, de lá para cá foram mais de 100.000 questões inseridas. Ou seja, ela começou desde o início. A ideia pode ter sido minha, mas Papai do Céu colocou a professora Karina no caminho e foi mesmo. Foi um recado para Papai do Céu. A gente já conversou sobre isso, né? A gente sabe dessa história. Não, Ariana, porque eu nunca tinha visto o Luiz na frente. Pois é, gente, que Não loucura conhecia é essa? o Luiz. Como que aconteceu isso?
eu estava... a professora Karina tinha iniciado os vídeos do YouTube, né, que até hoje o pessoal assiste e comenta, elogia e agradece pelos vídeos. Tem mais de 200 vídeos no YouTube ensinando ali, resolvendo questões de odontologia. E ela tinha começado em abril. Abril de 2021. Exato, começou em abril de 2021. E eu conversei com ela em novembro de 2021, Isso. não foi? Eu fazia ali no Instagram o Bora Falar de Concurso, que eu convidava alguns colegas concursados, alguns colegas ali, para poder falar sobre a história de vida com o concurso público de odontologia, né? E aí, um certo dia, eu conversando com um querido aluno, amigo, gente boa, o Saulo, né? Ele também conversava muito com a professora Karina. Ele que falou comigo. Aqui, avisa... professor Luiz, você tem que conhecer a professora Karina. Eu conversei com ele um certo dia, né? Falou, você tem que conhecer a professora Karina, vê os vídeos dela no YouTube, ela é muito boa, elogiou pra caramba. Chama ela pra fazer o Bora Falar de Concurso. Porque eu abri uma caixinha perguntando, quem que eu chamo, gente? E aí citaram o nome dela. Mas o Saulo foi mais enfático, eu conversei com ele pessoalmente, né? Ali numa chamada de E vídeo. nem paguei pro Saulo fazer propaganda. Ele era fã. Fez uma Saulo é propaganda. muito querido. E eu falei assim, deixa eu ver. Eu olhei e falei assim, cara, ela é muito boa. Deixa eu chamar. Aí eu liguei para ela, entrei em contato primeiro por mensagem, e depois eu liguei para ela para conversar, para falar qual que era a ideia da live, né? Do Bora Falar de Concurso. E nesse momento, o Papai do Céu falou comigo. Chama ela pro projeto Odonto Quiz. E nesse momento que eu percebi isso, eu falei com ela, ela falou pro marido dela, o marido dela falou assim, não, isso é golpe. É golpe. Você nem conhece essa pessoa, né? Falei, não. Não, só para explicar, eu sou de Vinhedo, perto de São Paulo. Luiz é de Betim, Minas Gerais. Só para você entender a distância da coisa. Né, conversei com minha digníssima esposa, ela falou assim, não, se você sentiu no coração, Deus falou, então chama. E a gente marcou uma reunião nós 4, né? E eu com minha esposa, a Karina com o marido dela, e a gente propôs ali a parceria, né, de entrar nesse projeto. Nem sabia que a professora Karina aplicava o método de estudo reverso, tinha estudado por meio de questões, né, e eu estava convidando ela para fazer parte de uma plataforma de questões, que é justamente a praia dela, né. Então foi coisa de Deus mesmo. A gente nem sabia que as nossas especialidades se complementavam. Luiz, especialista Exatamente. em prótese, dentística, cirurgia, eu, farmaco, odontopediatria, endodontia. O dia que a gente foi perceber isso, só podia ser obra do Papai do Céu Ou mesmo. seja, tudo que um gosta e que o outro não gosta se complementa. Exatamente. As matérias que ela mais gosta são as matérias que eu sempre corria. Tem pavor de prótese. Ainda bem que Olha o Luiz sabe isso. tudo de Não, prótese. endodontia, patologia, farmaco, gente. Nossa, tinha uma extrema dificuldade. Legal. E eu pesquiso sobre a plataforma, eu vejo tudo, o quanto ela cresceu e o quanto ela está grande hoje e quantos alunos ela ajuda, né? Eu sei que vocês têm muitos alunos aprovados lá, vocês já me contaram que é mais de 400 alunos aprovados em primeiro, segundo e terceiro lugares. Isso é fantástico, porque fora os outros, né, que vocês não sabem, que é o quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, sim, vocês estão de parabéns com essa plataforma. E conta aqui para mim, já que vocês são professores da Odonto Quiz, o que diferencia um aluno que passa mais rápido de um aluno que demora mais tempo para passar? Ariana, é realmente aquele aluno que entende que ele vai acelerar a aprovação se ele adotar o método do estudo reverso. E não adianta só achar que estudo reverso, porque muitos falam, eu faço estudo reverso, mas não fazem, porque eles acham que estudo reverso é só resolver questões. Estudo reverso, aquilo que a gente já conversou no começo do podcast, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem etapas. O aluno que tem a capacidade de entender e aplicar isso com constância e persistência, acabou. A aprovação vem em vários concursos que nós temos hoje. São alunos, a tristeza. Ai, professora, eu fui aprovada em mais um. E agora? Estou numa ansiedade, não sei onde eu assumo. Né? Ai, e agora? A aluna, essa semana, foi aprovada no quarto. Ela acabou de assumir um município. Foi convocada em outro, que era o sonho da vida dela. Aí o noivo já estava se estabelecendo no segundo município. Falou assim, agora eu estou sendo convocada em vários lugares. Então, é aquele aluno, a gente consegue observar que é aquele aluno que entende a metodologia e aplica a metodologia com maestria. Acabou. E pelo que eu percebi, é uma metodologia muito simples. Né? Se a pessoa não aplicar, porque realmente ela não quer aplicar. Porque, né, você faz as questões, preenche ali a lacuna das matérias que você teve mais dificuldade, vai na matéria, né? Depois volta, revisa. É um método muito simples de fazer. Ariana, né? Ela é simples, mas olha só, imagine a situação. Aquele aluno que passa 1 hora assistindo videoaula.
Tipo, tô assistindo Netflix sentado no sofá, é gostosinho, não é? Não é? Qual é Pois o teu então. exercício mental? Quase Agora, nenhum. compara com aquele aluno, é simples o método, mas compara com aquele aluno que fica 1 hora resolvendo questões, jogando conteúdo para dentro da cabeça, fazendo caderno de erros, faz 1 hora de revisão sistemática. Eu sempre comparo para o aluno que é como se eu tivesse que fazer uma maratona daqui 6 meses. Eu estou sedentária, não faço nada. Aí eu vou começar minha caminhada. É bom? É, estou saindo da inércia. Eu vou conseguir participar da maratona? Não, vai chegar uma hora que eu vou ter que correr. Correr 1 minuto, correr intercalado, aumentar meu tempo de corrida, se eu quiser participar resultado. daquela maratona. Exato. Fazer estudo por meio de estudo reverso é simples? A metodologia é. Mas você tem que fazer o estudo que a gente sempre fala, ativo. É jogar conteúdo para dentro da cabeça, fazer revisão sistemática. Isso exige força mental. Então, o que muitos alunos não conseguem é manter essa constância de estudo. Aqueles que conseguem, acabou, a aprovação vem. Não, bacana. A gente percebe isso, né? Tem o estudante que ele faz um estudo ativo, o outro faz estudo passivo. Né? O cara que faz estudo ativo, que o cara errou uma questão, ele busca no livro, ele corre atrás, ele quer saber, ele tem aquela curiosidade para saber por que é aquela resposta, o cara tende a passar mais rápido. A gente falou disso, né? Do pessoal ter que escolher vários concursos, qual que vai assumir, né? A dificuldade deles está sendo essa. Acabei de receber uma mensagem antes da gente gravar esse podcast, a menina me perguntando, né? Aí os alunos me perguntando, será que aquele concurso vai nomear mais rápido? Ou vai homologar e vai demorar para nomear? Eu falei assim, não sei, tá precisando de muito profissional, né? Talvez seja rápido. Por quê? Não, porque eu já estou concursado e tal, e eu tenho que me preparar, porque se nomear rápido, eu tenho que me preparar para tomar posse lá. Porque lá é da especialidade dela, no caso é de ortodontia, né? E no concurso que ela está de PSF. Então, existe essa dificuldade entre nós alunos para poder escolher o concurso que ele vai. Porque a partir do momento que ela aplicou o método, deu certo, é replicar esse método nos outros concursos, né? Que é uma escada que você vai tendo aprovação e continua tendo. Você vai, num momento, colecionar aprovações e ter que escolher. Agora, eu queria dar uma dica, porque o método reverso você consegue aplicar ele até na graduação. Eu queria dar uma dica para quem está aqui na graduação ainda e vai começar a estudar para concurso público. Na verdade, são 2 dicas, 2 coisas que você tem que fazer quem está na graduação. Isso daqui é importantíssimo seguir. Primeiro, você tem uma oportunidade de criar o melhor material de revisão que existe, que é o seu caderno de aula, da sua aula da graduação. Aquele caderno que o professor explicou a matéria, mostrou os slides e você copia no seu caderno tudo. Mas deixa um espaço, porque você ainda vai complementar esse caderno. Esse caderno seu de graduação é o melhor material de revisão que existe. A gente só aprende uma matéria quando a gente revisa. Então, não adianta só assistir a aula também na graduação, você tem que revisar. Por isso que na hora da prova a gente revisa várias vezes, né? Para a pessoa ali memorizar e ir lá fazer a prova para poder acertar as questões. Mas aí você criou seu material de revisão sobre a matéria farmacologia, por exemplo. Deixa um espaço. Depois disso, você pega e resolve questões de farmacologia, daqueles conteúdos que tem ali que o professor deu na aula. A plataforma do AutoQuiz ajuda muito isso, porque se você teve uma aula de antibiótico, você consegue resolver questões exatamente de antibiótico. Se você teve uma aula de farmacocinética dos medicamentos, você consegue resolver questão exatamente desse assunto. Então, a plataforma te permite filtrar de tal maneira que todo o assunto que o professor deu na graduação, você consegue resolver questões e treinar. E aí, se teve alguma parte da matéria que caiu na questão que não está no seu caderno, você complementa. Por isso que eu falei para você deixar o seu caderno um espaço em branco para você complementar com matérias que você vai encontrar nas questões que você resolver. Pronto, o seu caderno está criado. É o melhor material de revisão. É a aula do professor, questão que você resolveu e matéria de questão que você resolveu, que não estava ainda no caderno, que o professor da graduação não deu. E segunda dica, nas férias, pega os conteúdos, os cadernos que você criou de farmaco, patologia, anestesiologia, dentística, essas matérias que às vezes a gente vê no início do período, no início da faculdade, e a gente esquece o caderno e larga para lá. Não, nas férias, cara, revisa esse caderno. Justamente porque por meio de revisão você aprende. Se você fizer isso ao longo de uma graduação inteira, todas as férias, está revisando sempre os cadernos que você criou, que é o melhor material de revisão possível que existe, quando você começar a prestar concurso público, faltando 2 anos para formar, 1 ano para formar, você vai estar muito mais na frente que todo o seu concorrente. Não, legal demais. Esse era um conhecimento, você fez no começo a pergunta, né? Esse era um conhecimento que eu gostaria de ter tido lá atrás. Aí, ó. Olha, Exatamente. exatamente. Aqui tem outras funcionalidades também na plataforma, né? O que mais além do banco de questões que vocês entregam para quem é assinante da plataforma?
plataforma está gigantesca hoje, né? E a tendência de 2026, ano que vem, é crescer mais ainda. Tem muita coisa boa planejada para os nossos alunos. Pode esperar. Pois é, e hoje? O que tem a mais? Hoje nós temos, além do banco de questões, a gente acabou esquecendo até de falar, dentro dessas, hoje, né, 107 mil questões, são mais de 20 mil questões comentadas pelos nossos professores colaboradores. Então, tem muita dificuldade em um determinado assunto, só clicar em gabarito comentado, ele vai te explicar por que determinada alternativa está certa, outra está errada e trazer aquele conteúdo com referência para você. Nossa. Isso é um ganho, assim, maravilhoso. Tem uma parte na plataforma que eu sou apaixonada, eu falo que eu não vivo mais sem ela, e tem alunos que mesmo depois de aprovados, eles continuam assinando a plataforma para ter acesso a essa ferramenta, que é a parte de documentos. Só quem já foi concurseiro ou trabalha no SUS sabe a importância disso. Foi um trabalho muito intenso, né, doutor Luiz? Quase 1 ano e meio para montar essa parte, é a única plataforma que tem essa estrutura de documentos. São mais de 440 documentos que já foram cobrados em provas de concurso de odonto, legislações, lei, norma, portaria, decreto, ou manuais, que são muitos, né? Anvisa, Ministério da Saúde, e artigos científicos, que também são muito cobrados nas provas de concurso de odonto. Então, Nossa, você economiza um tempo, né? Absurdo. Eu hoje, quando eu preciso de algum documento, e inclusive os mais recentes, o Ministério solta uma atualização na Lei 8080, que é a mais importante, a Lei Orgânica do SUS. A gente já coloca lá dentro, porque com certeza ela será cobrada nas próximas provas. Legal. Você filtra, pode ser por palavra-chave, pelo tipo de documento, e ele está ali a um clique. É clicável. Você clica, abre o documento na tua frente, acabou. Então, isso facilita demais. Eu falo que é a minha preferida hoje, né, Luiz? É a parte de documentos. A gente tem uma aba só de concursos abertos. Nós temos hoje um colaborador que só cuida dessa parte. Então, saiu um concurso lá no Rio Grande do Norte para dentista. Ele está ali dentro com salário, cargo, edital, clicável. Você consegue também já clicar as questões daquela banca para você fazer. É muito fácil, prática, é uma economia de tempo. Aquilo que a gente falava no começo, que a maior dificuldade que a gente tem hoje é gerir, hoje não, né? Sempre foi, é gerir o tempo. A plataforma representa uma economia verdadeira de tempo. E tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? Exato. E o mais difícil de comprar, porque a gente não compra tempo. Mas a gente pode economizar o nosso tempo, né? Otimizar ele. Exato. O que mais? Essa parte de documentos, né? Porque poupa muito tempo mesmo, mas o interessante é o conhecimento que tem ali. Porque se o documento está ali, significa que ele já caiu alguma vez em alguma prova. E às vezes a gente coloca ali um documento, a gente ainda coloca uma observação. Banca tal cobrou uma questão desse documento. E aí, se a pessoa vai prestar um concurso de tal banca, ela pode procurar os documentos que aquela banca já por palavra-chave, coloca o nome da banca, né, que aquela banca já cobrou. E aí é leitura obrigatória. Eu achei legal lá, porque ela tem aquela parte de simulados. Só que não é um simulado colocado para o aluno resolver. O aluno mesmo ele pode montar o seu próprio simulado, né? E eu achei isso legal, porque muitas plataformas te entregam o simulado pronto e você faz aí o simulado. O que eu percebi lá é que cada aluno pode montar o seu simulado conforme a sua prova que ele vai prestar. Então, mesmo que ele não tenha tantas questões daquela banca, ele pode pegar outras questões de outras bancas para complementar esse simulado dele e ele, de fato, fazer o simulado como fosse o dia da prova, né? Sim, tem cronômetro, sem não dúvida. Tem? A parte simulada é extremamente importante. Vou fazer de novo mais uma comparação. Pega 2 alunos, né? 2 candidatos, que um deles não fez nenhum simulado e foi para a prova. A prova praticamente foi o simulado dele. Agora pega um outro aluno que ele fez 10 simulados. A prova é o 11º simulado dele. Ele está muito mais bem preparado do ponto de vista de estratégia de fazer prova, de tempo de prova, porque ele pega aquele jeito de ter tempo. O que não pode acontecer, dependendo de banca, é o cara errar a questão por falta de tempo, porque ele não deu tempo de resolver. Isso não pode acontecer. O cara que treina simulado, ele consegue criar essa estratégia, essa própria estratégia de fazer prova, e assim, e muito mais bem preparado na hora de fazer prova. Detalhe, se o cara fez vários simulados antes e vai muito mais bem preparado, sabe o que acontece? A ansiedade dele diminui. Se o cara não tem tanta ansiedade, porque uma ansiedade a gente tem, um pouquinho é normal. Nossa, saiu o edital de tal concurso que eu queria. Não, já bateu aquele gelo na barriga, aquele friozinho na barriga, mas normal, controlável. Quando tá anormal, aí você precisa, às vezes, até de tratamento profissional, porque já está acima da sua ansiedade, né? Já está um transtorno de ansiedade. Mas uma ansiedadezinha normal, todo mundo vai ter. Mas você consegue combater essa ansiedade, uma das maneiras é você ter um estudo muito bem preparado. E você
já ter resolvido vários simulados antes. Pô, esse é o meu 11º, pô, já fiz 10 para trás, já estou praticado, já tenho O prática simulado, nisso. então, ele simula o dia da prova. Exatamente, é para simular demais. o dia da prova. E o aluno consegue montar, elaborar quantos simulados ele quiser, da maneira como ele quiser, baseado no edital dele, com o número de questões, com o número de questões de cada disciplina. Então, é a Legal, melhor forma legal. de treinar mesmo. Tem a sala de aula também, não tem? Tem. Lá dentro? Dentro da sala de aula, a gente tem 3 partes. A parte de videoaula, de conteúdo, que a gente já falou no começo, que não é para fazer um estudo baseado só em videoaula, mas é um suporte para aquele aluno que tem mais dificuldade em determinados assuntos. A gente também tem dentro da sala de aula o método Estudo Descomplicado, gravado de maneira maravilhosa pelo Dr. Luiz, com mais de 40 aulas, não? É isso, né? Mas é um curso rápido, né? Sim, aulas curtas, Objetivo. objetivas, que você monta o seu cronograma de estudo, tem aula de chute, Isso. consegue falar muito melhor do que eu. Não, é para ajudar em 3 coisas, principalmente, né? É para você planejar o seu tempo, organização do seu tempo, técnica de estudar e técnica de fazer prova. Pronto, porque ela tem aula de revisão, né? Ela tem aula até de simulado, tem aula de técnica de chutar uma questão, aula de como criar uma estratégia para poder fazer prova, de inteligência emocional. Então, é interessante assistir, são aulas rápidas, né? Só para o aluno poder ali, tem dificuldade de chutar uma questão, assiste a aula de chute. Está com dificuldade de criar uma estratégia, assiste a aula de estratégia. Ou às vezes o aluno nem questão. sabe estudar, vai aprender ali como começar a estudar da melhor forma. Igual você não aprendeu por meio do livro que você viu lá e comprou. Aí agora eu acho que o aluno tem uma facilidade de ir lá e pegar esse método de estudo descomplicado e estudar e aprender a estudar mesmo. lá. Não é? Para ver que é bem descomplicar mesmo. simples. E tem também a parte de De resolução de questões que nós introduzimos nesse ano de 2025, que os alunos vinham pedindo. E aí está funcionando muito legal. São 2 mentorias por mês. Nós escolhemos ali com base, né, nas provas, no concurso que está aberto de determinada banca, e nós fazemos uma mentoria ao vivo com os alunos, 2 bancas por mês, e aí essa gravação vai para dentro da sala de aula. Então tem ali, a gente chega geralmente a 2 horas, né, 1h30, 2 horas de resolução de questões de determinadas bancas. Eu sei também que tem as questões discursivas, mas eu queria também bater num ponto que eu achei interessante, a questão das questões inéditas que vocês têm dentro da plataforma. Como assim questões inéditas? Como que seria isso? São questões que nós elaboramos com base em documentos, seja capítulos de livros que mais caem nas provas de concurso de odonto. Hoje é muito difícil as bancas colocarem referência bibliográfica. Algumas ainda colocam, mas com base nas questões, nós sabemos quais são os livros mais cobrados nas provas de concurso de odonto. Por exemplo, em endodontia, o Siqueira e o COI. Então, tem alguns capítulos dentro dessas referências que são mais cobrados. Então, nada melhor do que elaborar questões inéditas sobre esse conteúdo. Se a banca vai cobrar esse assunto, não tem como fugir daí. Então, você faz o estudo reverso por meio de questões inéditas criadas por nós. Também é possível fazer isso para documentos. Então, tem um documento que é muito cobrado, Caderno 17 da Atenção Básica. Questões sobre o Caderno 17. Então, vocês acabam antecipando questões, possíveis questões que vão cair na prova do aluno e que, se ele tiver estudado por essas questões inéditas também, ele pode estar antecipando o conhecimento dele no que vai cair. Exato. Porque eu lembro do professor Luiz falando de que quando ele estudava por meio de livros e capítulos, que ele conseguia enxergar uma questão claramente ali naquela leitura dele, aí ele pegava, não, isso aqui é uma questão. E deu muito certo isso, né, para os seus estudos. Muitas dessas questões que você via que era questão, caiu no seu concurso. Sim, sim. Eu lembro que eu costumo brincar que 95% dos concursos a gente consegue aplicar o método do estudo reverso, né, que a gente explicou aqui nesse podcast. Mas 5% dos concursos, principalmente Marinha e às vezes Polícia Militar, principalmente Polícia Militar de Minas Gerais, são concursos que o direcionamento é pelo livro. Então, são questões, se você pega, por exemplo, uma questão da Marinha, a Marinha costuma citar no enunciado o nome do autor que foi baseado naquela questão. Então, o estudo principal ali vai ter que passar pelo livro. Então, você precisa ler. E a leitura de um capítulo de livro para um concurso desse tipo, de Marinha, por exemplo, Polícia Militar, você precisa, ao ler aquele capítulo, enxergar prováveis questões e também criar um material de revisão, principalmente por meio de grifo, que é um pouco mais rápido, melhor do que você ir copiando as pontos principais daquele capítulo, né? Então, para você poder estudar para esses 5% de concursos, que é de Forças Armadas, Marinha, um tempo atrás o Exército tinha essa característica também, antes da VUNESP começar a auxiliar, mas mesmo assim ainda tem uma certa característica dessa. Polícia Militar de Minas Gerais, você precisa, né, passar
o estudo pelo livro, justamente para poder enxergar prováveis questões e criar seu material de revisão para poder revisar e memorizar essa matéria. Não, legal demais. E legislação vai no mesmo caminho. Mesmo né? caminho. Lei 8080, Lei 8142, Vai decreto enxergando as 7508. questões, né? Exato. Sim, quando você lê um capítulo, uma legislação, enxergando provável questão, fica muito mais fácil o seu estudo. Tá, agora uma pergunta que não quer calar. Como que vocês enxergam o futuro do concurso público na área de odontologia no Brasil? Olha, aí a gente vê duas coisas, né? Uma, eu falo que o doutor sabe falar muito bem, né, da saturação de mercado. Eu vou pegar para falar um pouquinho do que o Ministério da Saúde vem falando em relação a isso. A gente percebe hoje uma demanda aumentando por parte do Ministério da Saúde, fazendo um financiamento maior das equipes de saúde da família, das equipes de saúde bucal vinculada à equipe de saúde da família, aumenta o repasse, agora a gente tem indicadores que aquela equipe tem que cumprir, aumenta o repasse para o município, e sempre quando isso existe e é reforçado pelo Ministério da Saúde, como é que o município enxerga? Opa! Eu tenho que contratar mais dentistas para o SUS. Se eu tinha uma equipe de saúde da família, uma equipe de saúde bucal naquela unidade, e eu tenho 2 equipes de saúde da família, vamos equiparar. Então, eu já vou montar uma outra equipe de saúde bucal, porque se eu vincular aquela equipe de saúde da família, eu já recebo uma verba maior, já tem a verba de produtividade, que é dos indicadores. Então, pela movimentação que a gente observa do começo desse ano já, em relação ao que o Ministério vem colocando, a gente já percebe uma necessidade aumentada por parte dos municípios de dentistas no SUS. Então, novas oportunidades. Exato. Né? Ou seja, mais concursos, a gente vai ter muito mais concursos no futuro. Né? E isso é interessante, porque o mercado de odontologia está super saturado. A gente tem ali em 2024, ano passado, mais de 29 mil novos dentistas formados. Né? Só esse ano a gente já chegou ao número de 27 mil, está quase 28 mil já. Ou seja, se a gente compara no passado, 7 anos atrás, que eu fiz um gráfico, 7 anos atrás tinha dado 14 mil dentistas formados naquele ano. Né? A gente pega e vem traçando esses dados, a gente vê que cada dia está aumentando. Por quê? Tem muita faculdade abrindo, então, por um lado, é interessante porque tem a oportunidade do pessoal estudar, mas, por outro lado, fica com um mercado muito saturado. Né? E aí, a partir do momento que você tem um exagero de faculdades, tende ao ensino cair um pouco de qualidade. Porque aí você não vai ter aquele tanto de professor que é especialista, mestre, doutor naquela área, dando aquela aula. Né? Aí a vaga que vai abrir, você vai ter que abrir uma vaga ali para um professor que tem só uma especialização, uma quantidade de número menor que tem só o mestrado. Entendeu? A qualidade costuma cair do ensino. Então, a gente tem hoje mais de 440 mil dentistas atuando no Brasil. E só em 2024 foram mais de 29 mil, né? Chegando a quase 30 mil. E esse ano eu acredito que passa talvez de 30 mil. E fora que a concorrência vai ficando acirrada, logo você vai ter que abaixar os seus preços, logo você vai ganhar menos, trabalhar mais. Então, eu acho que a opção do concurso público realmente vem para poder, às vezes, até complementar a renda desse dentista para ele não ficar refém disso daí, do mercado em si, né? Porque para ele ser um bom dentista e ganhar muito dinheiro, vamos falar assim, para que ele fique satisfeito, ele precisa se destacar muito no mercado. E eu acho que isso é uma coisa muito complexa, né? A pessoa tem que brilhar mesmo. Mas adorei ter vocês aqui. Nossa, vocês dois são incríveis. Eu queria, Karina, que você falasse o seu @do Instagram, Luiz também, e pedir mais uma coisa para vocês. Qual que é a última mensagem do fundo do coração que vocês deixariam para uma pessoa que está ali, que ainda não passa no concurso, mas sonha com a aprovação, com essa estabilidade? Eu quero que vocês deixem aí uma palavra de carinho e de aconchego para essas pessoas. Tá bom. O meu Instagram é @concurso_dentista. E o que eu gostaria que vocês realmente levassem para o coração, comece hoje com as condições que você tem, da maneira que você conseguir. Porque se a gente pensar, eu vou começar só ano que vem, já são 40 dias aí que eu estou perdendo. Não! Começa agora. Eu não tenho a mesa ideal, eu não tenho o meu cantinho. Bota concentração ali, bota foco, né? Ajeita uma mesinha do jeito que dá, uma cadeira, um lugar adequado, nem que não seja perfeito. Aquela pessoa tem um escritório para estudar. Começar hoje com o que tem, da maneira como você consegue. Não, profundo e muito sábio. Eu de amanhã vai te agradecer
Com certeza. Não, muito bom. O meu arroba é o Luiz _ concurso _ odontologia, né? E tenho também da plataforma Odonto Quiz, que é o Odonto Quiz _ oficial. Então pode seguir a gente aí nas redes sociais. Você vai ter ali um ambiente muito propício para poder te motivar e te inspirar a estudar diariamente. Agora, o recado final que eu quero deixar para o pessoal é: não desista. A gente tem aqui a canequinha, né? Essa frase a professora Karina que trouxe para a gente: todo concursado é um concurseiro que não desistiu. Então, todo mundo que está escutando esse podcast ao longo dessa 1 hora, se você não desistir, você vai ser aprovado. É só uma questão de tempo. E às vezes você está fazendo tudo certo, mas é uma questão de continuar fazendo o certo por tempo suficiente. Então, não desista, porque só não passa quem desiste. Todo concursado foi um concurseiro que não desistiu. Então, a gente está aqui para poder te ajudar na sua aprovação. Nossa, bacana demais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi muito valioso, principalmente para você que está aí nessa luta diária. Queremos te dizer que o Odonto Quiz está aqui para ajudar vocês e apoiar vocês no que vocês precisam. E se vocês gostaram desse podcast, que vocês curtam, compartilhem, comentem e nos mostrem qual mais é a necessidade de vocês, de aprendizado, que a gente está aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.